Leitura devocional do livro de Gênesis, no capítulo 17, versículos 9 e 10. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. E a pergunta que talvez nos fique é: por que Deus exigiu essa marca da circuncisão? E há muitos motivos, e esses motivos podem fazer a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade ser um pouquinho sacudida. Então, fica aqui comigo, presta bastante atenção. Em primeiro lugar, é uma demonstração de aliança. E a demonstração de aliança, sendo feita no corte do prepúcio masculino, ela guarda uma certa simbologia de que essa aliança duraria de geração em geração, evidentemente por causa da simbologia da fertilidade. Esse é um ponto importante. Agora, talvez mais importante do que isso seja o fato de que a circuncisão, embora seja feita em Abraão já adulto, fosse uma ordenança para que fosse feita em todo o mundo do clã. Mais do que isso, em Levítico 12 a gente sabe que ela deveria ser feita no bebê. Por que isso é tão importante assim, em especial que fosse feita no bebê até o 8º dia? Pelo seguinte: uma das chaves para a compreensão da lei de Israel é observá-la em comparação com as leis dos povos vizinhos. Com frequência, quando o tema é circuncisão, a gente é inclinado a imaginar que os circuncisos são os israelitas e os incircuncisos são os membros de outros povos quaisquer. Isso, entretanto, é uma verdade parcial. Gregos, romanos, certamente rejeitavam a circuncisão. Filisteus também, eles são chamados no texto, às vezes pejorativamente, de incircuncisos. Babilônia, Assíria, provavelmente não tinha circuncisão ali. Mas quando olhamos para o texto de Jeremias no capítulo 9, e também quando olhamos para documentos e obras de arte, estátuas do Antigo Oriente Próximo e de povos vizinhos a Israel, a gente percebe que existe circuncisão nesses povos vizinhos. Os israelitas não são os únicos a se circuncidarem. Entretanto, ao olhar os textos desses povos vizinhos, uma coisa que a gente observa é que a circuncisão, ela era uma característica, ela era uma lei, ela era uma prática que se requeria dos sacerdotes. E ela era feita na puberdade. Quando um garoto atingisse a maturidade, começasse a ser fértil, se sacerdote, se propriedade do templo, ele seria circuncidado. Também em alguma relação com a fertilidade, que era tão importante nos templos. As pessoas iam a templos no tempo do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Oriente Próximo, na Antiguidade Oriental. As pessoas iam a templos por causa da chuva, principalmente, por causa das terras. Eram sociedades agrárias que dependiam da fertilidade das terras. E, portanto, todo tipo de simbologia atrelada à fertilidade estava associada ao templo de alguma forma. E então, no Antigo Egito, jovens chegando à puberdade, ao período da fertilidade, eram circuncidados quando iam fazer o serviço do templo, aqueles que fossem dedicados ao sacerdócio. Em Israel, não. Em Israel, todo homem, desde a infância, é de propriedade de Deus. É de propriedade do templo. Porque essa nação
nos diz Êxodo, é um reino de sacerdotes. É gente que vai atuar no mundo em nome de Deus e que vai conectar as outras nações ao próprio Deus. Esse é um elemento missional. Olhar para a circuncisão não é olhar meramente para um pacto que Deus faz com Abraão. É olhar para um pacto que Deus faz com Abraão e a sua descendência eternamente, e olhar para o sentido missional desse pacto como característica de um povo que agora tem uma aliança com Deus e que tem a responsabilidade de apresentar Deus às outras nações, e por isso eles são todos um reino inteiro de sacerdotes. Obviamente, no sentido mais literal, aqueles que pertencem à tribo de Levi vão executar a obra sacerdotal frente ao povo de Israel. Agora, o povo de Israel como um todo funcionava, eles todos, como um sacerdócio para as outras nações. Essa é a ideia do reino de sacerdotes que a gente observa em Êxodo 19 e que a circuncisão aqui representa. Claro que para nós cristãos, essa apresentação que Israel faz de Deus a todas as nações se dá definitivamente pela figura de Jesus Cristo. Jesus cumpre essa função sacerdotal de apresentar quem o Pai é a todo tipo de etnia. E por isso hoje nós temos todas as nações fazendo parte da comunidade cristã, gente de toda língua, toda tribo, todo povo fazendo parte da comunidade cristã. Agora, para mim e para você, isso tem especial relevância porque nós vivemos debaixo de um pacto, de uma nova aliança. E nessa nova aliança, embora não haja circuncisão literal, existe a circuncisão do coração. O que significa que quando somos chamados para fazer parte dessa nova família com gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, nós somos comissionados por Deus a um sacerdócio missional. A aliança de Deus nos coloca em missão. Não existe alguém que tenha sido trazido para o meio do povo que não esteja em missão, que não seja responsável por levar o evangelho, que não seja capacitada pelo Espírito para que o evangelho fale por meio dela, para que a boa notícia seja pregada. Nós somos aliados a Deus. Existe uma aliança, e nessa aliança, o privilégio que Deus nos concede é de podermos levar a boa notícia de que mais pessoas podem fazer parte dessa aliança e ter acesso direto ao próprio Deus. O estudo devocional que você acabou de aproveitar é fruto do esforço deste que vos fala, que faz o roteiro e que também grava e edita esses vídeos e áudios, mas é também fruto da contribuição generosa de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você quer se juntar a esse esforço, existem algumas maneiras de você nos ajudar. A primeira delas, comprando Bíblias pelos links da Amazon que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Também na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer um Pix, caso você queira doar a esse canal. Esse era o meu recado e eu conto com a sua contribuição. Até o próximo estudo!